Estamos ao vivo mais uma vez para as nossas lives semanais, praticamente diárias, a mentalidade do aprovado. Professora Polly, seja bem-vinda. Costumeiramente, as minhas lives elas não duram muito tempo. Eu gosto de ser um pouco mais direto, mas as pessoas hoje querem vídeos de 15 segundos, 10 segundos, querem mudar a vida em 1 minuto, né? A vida micro-ondas, né? E não é assim. Mas as lives elas vão durar dura em torno de 20 minutos mais ou menos, para que de fato eu possa trazer um conteúdo que vai te ajudar dentro da área de concursos públicos, dentro de inteligência emocional, porque para mim são coisas que estão associadas, ou seja, são coisas que estão dentro do mesmo bloco do assunto. Tá? Então nós vamos falar de mentalidade do aprovado. Vou falar 2 grandes requisitos do que os aprovados, como eles pensam. E a melhor maneira de você chegar aonde você quer chegar, e a maioria dos meus alunos, a maioria das pessoas que me procuram para ser aprovado em concursos públicos, é começar a pensar como essas pessoas pensam. O que elas pensaram? Porque tudo na tua vida ela advém de um resultado mental. Exatamente. Ou seja, pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, ação gera resultado. É uma intencionalidade naquilo que você faz. Né? Algumas pessoas vão chamar de lei da atração, não é lei de atração. É intencionalidade naquilo que você faz, naquilo que você se predispõe a fazer. Então, só adentrando no conteúdo com muito mais força aqui. Vamos lá. Show. Então, dentro de toda essa dinâmica, como é que pensam os aprovados? Existem arquivos dentro da nossa cabeça, que esses arquivos eles são oriundos de experiências passadas, ou de coisas que a gente vive repetidas vezes, tá? Então, coisas que a gente vive repetidas vezes, elas vão gerar os nossos resultados. Lembra lá? Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, ação gera resultado. Então, como é que pensa um aprovado? Como é que é a mentalidade de uma pessoa que, de fato, busca enfrentar desafios diários, né? Desafios quais? Com o tempo. Você tem um desafio com o tempo. Todo mundo tem 24 horas por dia. Todo mundo. O rico, o pobre, o que está estudando para concurso, o que não está estudando para concurso. Todo mundo tem o mesmo tempo. Mas o que eu faço com esse tempo? Como é que eu otimizo esse tempo? Como é que eu utilizo ele da melhor forma possível? Outro grande detalhe é, como é que eu estudo? Qual a maneira de estudar que é mais eficiente? Eu preciso estudar loucamente 12 horas por dia ou se eu estudar 6 horas por dia já é o suficiente? Vocês vão levando ansiedade pré-prova. Tem uma ansiedade exacerbada chegando na prova, fica com uma ansiedade que eu nunca vi no mundo. Então são esses pequenos detalhes que vão lidar, que o aluno ele vai lidar durante todo o seu percurso, durante toda a sua jornada rumo à aprovação ou não. Né? A aprovação ela pode chegar? Pode. Ela vai chegar para muitos? Normalmente essa aprovação deve chegar para muitos. Por quê? Muitos que de fato se dedicam. A grande maioria não vai passar. Eu falo muitos que se dedicam, tá? E é isso o meu muitos. Esse que eu falo que é o meu muitos. Aqueles que se dedicam. Aqueles que se empenham. A grande maioria que está ali achando que vai estudar para concurso público e vai passar, não vai passar, porque ela está simplesmente achando. É um achismo, é um coloquialismo, né? Coloca-se ali naquele lugar e fica, eu acho que vou. Porque ela simplesmente, ela não entende que essa jornada ela precisa de pressupostos principalmente mentais. Então, de fato, os grandes detalhes que vão fazer com que você voe na sua jornada, que você alce voos muito maiores, vai ser principalmente a mentalidade. Eu construo uma mentalidade do aprovado. E a mentalidade do aprovado é você entender o que nós fizemos, nós que somos aprovados, nós fizemos. Tá? Como é que a gente pensa? Porque se o pensamento gera o sentimento, o sentimento gera ação, a ação gera o resultado, gerou resultados das nossas aprovações. Então tudo começa aqui. Tudo começa aqui. A primeira coisa são os arquivos que vão te levar ou a ter uma visão julgadora, vitimista, destrutiva, que esse aqui é o pensamento do reprovado, ou vai ter um pensamento de eu crio a minha história. Eu divido em 2 grandes pensamentos, em 2 grandes mentalidades. A mentalidade do protagonista e a mentalidade da vítima. O protagonista é o aprovado. A mentalidade da vítima nos concursos públicos é aquela que entra para estudar e ela olha o número de inscritos e fala assim, ai meu Deus,
Jesus, Maria e José, muito inscrito. Meu Deus, é tantos por vaga. Tem gente estudando sei lá quantos anos. E eu comecei agora, tem 3 meses, tem 6 meses, eu não vou passar. Por quê? Ela fala, a vida acontece. Não, a vida não acontece. Você que faz a vida acontecer. Essa é a mentalidade do aprovado. Ele não liga para os números de inscritos. Ele não liga para o tanto de pessoas que estão estudando há muito tempo. Ele não liga para isso. Ele se importa com o que ele está fazendo. Porque o aprovado cria a sua realidade. O aprovado, ele fala, eu crio a minha realidade. Eu crio a minha história. Não é ninguém que vai criar. Sou eu que vou criar a minha história. E se eu crio a minha história, eu passo desse pressuposto de que eu sou o protagonista. Eu sou o protagonista. Eu não sou coadjuvante. Eu não sou um refém do mundo. Eu não sou um refém de suspensão de prova. Eu não sou um refém de tempo que está acabando. Eu não sou um refém de pandemia. Eu não sou um refém. Eu sou um protagonista. Eu dito as regras. Eu questiono o modus operandi do senso comum. Eu falo o que eu vou fazer e de fato eu vou buscar ferramentas para que eu possa fazer aquilo que eu tenho que fazer da melhor forma possível. De forma eficiente, de forma convicta, de forma voraz, de forma fixa. Essa é a mentalidade do aprovado nesse primeiro requisito. Ele não deixa a vida acontecer, ele faz acontecer. Ele vai em busca disso. Ele não olha os detalhes que vão atrapalhar a sua aprovação. Ele pouco importa para ele. Pouco importa. Se ele hoje não estudou os 5 áreas que ele se predestinou a estudar, ele fala, tudo bem, todo mundo tem um dia ruim e tá tudo certo. Isso aqui não vai dizer se eu vou ser aprovado ou não. Isso quer dizer que eu estudei mesmo no dia ruim. A mentalidade do aprovado. Uma mentalidade que ele visa o futuro, ele visa de fato, ele consegue se enxergar no cargo, ele consegue se colocar lá antes mesmo de estar lá. A sua mente primeiro precisa chegar, depois o seu corpo vai. Eu lembro de uma história, eu gosto muito do CrossFit, né? Vocês estão me acompanhando aí no Instagram, nos stories, voltei a treinar, deve ter 1 semana ou 10 dias mais ou menos. E antes da pandemia eu fui treinar, exausto, cansado e sual. E depois eu fui fazer compras, né? Eu fui fazer compras ali aqui no mercado perto da minha casa. E eu sou o cara que eu não gosto de fazer várias viagens. Eu não gosto de fazer muita viagem, tá? Eu vou lá e gosto de fazer uma única viagem. Como assim? Eu moro no 6º andar do meu prédio e o meu carro fica no subsolo. Eu falei, pô, hoje, esse dia eu não consegui fazer atividade física. Perdão, não fui pro CrossFit nesse dia, eu não consegui fazer atividade física, né? E aí eu falei, não, mas então eu vou subir com todas as compras de escada. Pelo menos vai ser lá 5 minutos subindo as escadas ali, que eram muito pesadas, né? Muito material de limpeza e tal. E eu falei assim, mas eu tenho um objetivo. O meu objetivo é chegar até a porta da minha casa e só lá eu posso colocar as compras no chão. Mas mais que isso, cada degrau que eu vou subir é um degrau a mais que eu estou indo atrás do meu objetivo. Mas mais que isso, eu não tenho que olhar eu saindo do térreo e indo para o 6º. Eu tenho que olhar eu saindo do térreo e indo para a portaria, depois da portaria indo para o 1º e assim por diante. Ou seja, passos por passos. Eu peguei a minha meta e fragmentei ela. Mas a minha mente já tinha chegado no 6º andar. A minha mente já tinha chegado na porta da minha casa. Eu me coloquei um desafio, eu falei, eu vou chegar. Porque quando eu comecei a dar o primeiro passo no degrau, a minha mente falou assim, não, vai de elevador, cara, é muito mais fácil, economiza energia, você tem que dar uma mentoria daqui 20 minutos, não vai dar tempo. Eu falei, não. Eu executei, eu não fiquei pensando demais. E aí quando eu cheguei ali na portaria, né, do subsolo para a portaria, que é o térreo, eu cheguei lá e a minha mente falou, não, cara, vai de elevador, cara, você vai economizar energia. Eu falei, não, porque a minha mente já tinha chegado no meu objetivo. Cheguei, coloquei as compras no chão exausto, cansado, a mão ficou com hematoma, que eu só consegui olhar os hematomas que eu fiquei na mão. Depois, na hora que eu tava dando a mentoria aqui, eita, fiquei com hematoma, mas tudo bem, depois passa. Mas a minha mente já tinha chegado. O que eu quero te dizer? Que a mentalidade do aprovado é, a sua mente primeiro precisa chegar lá, antes de você. Se sua mente chegou, o teu corpo é obrigado a ir. Eu já fiz isso várias vezes, inúmeras vezes no CrossFit. Eu tinha o quê? 10 quilos a menos do que eu tenho hoje. E eu fui fazer um treino, né? Quando eu iniciei ali os treinamentos pro CrossFit.
E o nome dele é deadlift, né? O movimento terra. Vocês que fazem atividade física sabem disso. Ou pelo menos deveriam saber. Mas se não sabe, depois pesquisa aí no Google. Não é nada fora do padrão. Só que é um movimento que você pega muito peso. E eu tinha 10, 12 quilos a menos do que eu tinha hoje. O peso era mais que o dobro do meu peso na época. Eu tinha que fazer 100 repetições. A minha mente já tinha chegado. Nessa competição eu fiquei em terceiro lugar. E a minha mente já tinha chegado no final dessa prova. Fala, Andréia! A minha mente já tinha chegado no final dessa prova. Eu terminei. Eu fiz as 100 repetições com 100 quilos. Eu fiz. De terra. Só que, claro, 2, 3 dias depois, minha lombar falou, ei, forçou demais. Mas não interessa, eu me recuperei, né? Enfim. Mas a minha mente já tinha chegado num desafio que eu me impus. Vários atletas de ponta, eles só sentem as lesões depois das provas, dias depois, porque a mente deles chegou. A mentalidade do aprovado é essa. A sua mente chega na aprovação primeiro do que você. Se sua mente chega na aprovação primeiro do que você, é porque você está criando a tua história, você está moldando o teu viver, você está sendo protagonista. O teu corpo é obrigado aí. Se a tua mente chega, o teu corpo é obrigado aí. Por isso que você tem que trabalhar uma mentalidade de vencedor, uma mentalidade de aprovado. Porque ele é um protagonista, ele cria. O que você colocou aqui, Laís? Eu estou numa fase que estou acreditando já na minha aprovação, diferente de antes que tinha medo, mas estou sentindo que estou acomodando, com preguiça, diferente de antes que estava bem mais em busca. Na verdade, isso é uma passagem, Laís. Você está lá na preparação emocional, eu sei disso, é uma passagem. Tá? Você está numa passagem, onde você quer melhorar um aspecto e estão querendo te puxar para o outro aspecto para você fingir que você não está melhorando. E muito pelo contrário, se você está começando a acreditar é o primeiro passo para conseguir algo. Acreditar é o primeiro passo para você chegar onde você quer chegar. Então você está indo pelo primeiro passo e continua estudando. Ah, parece que eu estou estudando mesmo. Você está afiando o machado mental. Você não precisa estudar 12 horas. Você precisa estudar o tempo que você estudar de forma eficiente. E isso vai fazer com que você seja aprovado. Já a mentalidade do reprovado é aquele que bota desculpas nos outros, ele justifica os seus erros, tá? E ele reclama demais. É uma pessoa que resmunga, é uma pessoa que vive resmungando, é uma pessoa que não se contenta, é uma pessoa que não está feliz nunca, é uma pessoa que acha que os outros devem alguma coisa para eles, né? É uma pessoa que de fato ela é vítima da sociedade. Ela acha que é culpa do governo ela não ter passado, a reforma administrativa, a reforma tributária, ela terceiriza a vida dela. Então quando eu falo isso da mentalidade do aprovado, a mentalidade do aprovado, ele não importa com o que estão fazendo ou estão falando, ele importa com o que ele tem que fazer. A mentalidade do reprovado, ele é vitimista, ele julga as pessoas, ele se justifica. Ah, eu não estudei por isso. Não estudei porque eu errei, porque eu assume o erro, assume a responsabilidade. Esse é o papel de quem é um aprovado. Ele assume a responsabilidade, ele bata nos peitos e fala, eu errei. Não foi ninguém, não foi o governo, não foi não sei quem. Ah, mas eu não estou conseguindo fazer atividade física porque meu cachorro... Não, você não está fazendo atividade física porque você não está fazendo. A culpa é sua, a responsabilidade é sua. Você não está conseguindo estudar 1, 2 horas que você tem disponível porque você não consegue, não, porque a culpa é sua, a responsabilidade é sua. Você que não está fazendo isso, porque tem gente com uma vida muito mais pior do que você, que dorme 4, 5 horas por dia e consegue fazer isso que você está falando que não consegue. Então, essa pessoa que dorme 4, 5 horas por dia, ela tem uma mentalidade de vencedor, ela de fato faz o que tem que fazer, mas a outra fica justificando, fala, não, eu não tenho tempo, eu não sei o que, esquece de viver a vida em prol do teu sonho. E viver a vida em prol do teu sonho é fazer um pouco todo dia. A mentalidade do aprovado é desse jeito, gente. A mentalidade do aprovado é surreal o negócio. Ele não justifica nada, ele executa. Ele só pensa no sonho dele. Ele não quer saber de obstáculo, ele quer saber de enfrentar as barreiras que vão estar por ele. Sim, e ele vai falar, vou enfrentar, e tá tudo certo. O grande detalhe é que a mentalidade vencedor, o segundo grande requisito que eu vou falar aqui pra vocês, ele entra pra ganhar. Ele não entra pra sobreviver, ele entra pra ganhar. O aprovado, a mentalidade do aprovado é entrar pra ganhar. Ele não entra pra sobreviver. Se der. Não tem se der por a mentalidade do aprovado. Eu vou passar.
Eu vou passar. Eu entro para ganhar um jogo. Eu não entro para ficar média. Eu não entro para ser mediano. O reprovado entra para ser mediano. O reprovado entra mais ou menos, não é obcecado pelo teu sonho, não se dedica. Se precisar acordar mais cedo, não, é porque. Se precisar dormir mais tarde, não, é porque. Ele começa a se justificar. Porque ele entra para sobreviver, para viver numa zona de conforto. Dizem o seguinte, que a zona de conforto é o camarote dos reprovados. E é verdade. Ontem eu postei que sono, fome e trabalho quer dizer aprovação. Você vai sentir muito sono. Você vai sentir muito cansaço. Você vai trabalhar exaustivamente os seus estudos diariamente. Mas você vai ser aprovado. Porque a mentalidade do aprovado é: eu não dou valor à dor. Eu dou valor à minha caminhada, à minha jornada, ao meu sonho. Eu crio a minha realidade. Eu faço acontecer. Eu declaro de fato aquilo que eu quero declarar. Ou seja, é a intencionalidade que eu coloco naquilo. Eu não entro o aprovado, ele não entra para sobreviver ou para perder, ele entra para ganhar. Ele entra para ganhar. Não sabia que horas que seriam tão sólidas. Ontem pensei que não ia chegar nas 6 horas. Tá vendo? Tá vendo? São coisas que as pessoas viajam quando não entendem o modus operandi mental. Eu digo que a primeira coisa para a pessoa ser aprovado é trabalhar a sua mentalidade. Mentalidade é 80% do seu resultado. 80% do seu resultado. Os outros 20% é metodologia. É metodologia. Talvez à noite eu trago uma live falando sobre isso. Tá? Sobre, de fato, como o 80% é energia e como os 20% é, de fato, ali metodologia e técnica de estudo. Beleza? Um pouquinho de como é a mentalidade do aprovado. Eu não tenho na hora de trabalhar isso. Eu tenho. Então, fortifica isso, fortalece isso cada vez mais para você chegar onde você quiser. Tamo junto. Falei que ia ser rápido, direto. As lives duram 20 minutos. Beleza? Se fez sentido para você, manda pra geral, manda pra galera. Se inscreve lá no canal do YouTube também. Beleza? Qualquer coisa você me pede aí no direct. E tamo junto, sangue no olho, faca na caveira. Até mais. Fui! O que colocou aqui, monstro? Exato. Mentalidade do aprovado, Antônio. Caveira, essa porra mesmo. Tamo junto. Um forte abraço.